Carla, eu vi que você escreveu um livro. O seu livro fala de quê? O livro, na verdade, ele fala um pouquinho da minha história. Sim. E assim, eu costumo dizer que o livro que eu fiz, ele só tem 1% da minha história ali. Porque as pessoas pegam o meu livro às vezes Sim. e elas acham que tá toda a minha história ali de vida. Só que não, ali só tem 1% da minha história. E ali eu conto um pouquinho realmente da parte da infância, da adolescência e na fase adulta. Entendi. Então, quem lê hoje meu livro, eles vão ter... eles vão começar, eles associam aquilo que eu vivenciei com a vida deles. E eles começam a ver, porque é o feedback que eu tenho das pessoas que leram. E elas falam pra mim, Carla, nossa, a minha história é bem parecida com a sua. Por exemplo, se eu falo de escassez no livro. E aí as pessoas olham e falam assim, nossa, eu era muito escassa quando era criança, eu passei essa fase. Sim. Quando eu falo uma parte do meu livro que fala sobre os bloqueios que eu tive na vida, elas falam, realmente eu tenho esse bloqueio. Se identifica, né? Elas começam a se identificar, porque são histórias que são semelhantes, né? São parecidas. E aí elas começam a falar assim, nossa, mas eu tenho, por exemplo, as pessoas têm medo de gravar, Iracy. Fazer uma gravação como essa que a gente está fazendo agora, as pessoas têm medo. Tem medo de uma câmera, tem medo de repente de falar em público. E esse medo, eu tive que vencer esses medos. Eu também tinha medo. Você acha que eu não tinha? Eu tinha medo, mas em 2021 eu perdi o medo, porque quando eu fui fazer a minha primeira live no Instagram, e aí eu não sabia como fazer, mas eu fui lá e fiz. Isso. E aí, hoje eu ajudo essas pessoas, justamente, elas perderem esse medo. Que medo que você tem? O medo que você tiver, eu te ajudo você a perder. Por quê? Porque eu vou entrar nessa raiz dessa pessoa, porque tudo tem uma raiz. Tem uma raiz. Por que você tem medo? E aí eu vou tratando essa raiz para poder tirar dessa pessoa. Por que você tem medo de gravar? Por que você não gosta de falar em público? Por que isso? E aí, como elas não sabem, eu vou lá e mostro. No livro, eu conto um pouco da minha história, mas eu não falo a ferramenta. Entendi. Como que você faz para poder você se desbloquear. Porque tem um livro de autoajuda, sim, porque a pessoa começa a se identificar. Então, ela se identificando, ela olha e fala assim, pô, se ela conseguiu, eu também consigo. Sim. Tem essa virada de chave, sabe? Mas ela não tem o como. Como que eu faço? E o como, aí a pessoa realmente tem que vir comigo. Mas, assim, o livro, ele conta um pouco dessa minha história, de como que eu vivi na parte da infância, adolescência e na parte adulta. Foi como eu falei anteriormente. Eu vivi padrões repetitivos, padrões do meu pai, padrões nem tanto do meu pai. Meu pai era um pouco mais escasso, mas a minha mãe, eu repeti alguns padrões dela, que foi fumar, foi beber, e sair. Minha mãe não saía muito, mas a minha mãe bebia demais. Minha mãe fumava demais. E hoje eu falo pra você, Iracy, se as pessoas que vão ler meu livro e elas entendem que tudo isso que elas buscam é uma fuga para elas, porque na verdade elas nem querem fazer, mas elas só fazem porque elas estão buscando uma fuga. Sim. E ela vai na fuga o quê? No cigarro. Cada um tem uma fuga, né? Sim, com certeza. Cada vai no cigarro, vai na balada, talvez vai na bebida. E essas fugas, elas vão achando que é a alegria delas, porque na verdade não é porque elas não têm alegria, é porque elas não sabem o que é alegria. Sim. E aí, o que eu falo, o que eu costumo dizer? Que a alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. Então, é essa força que eu consigo tirar de Deus, né? Justamente porque de mim sozinha eu não consigo, mas com Deus eu consegui tirar essa força para que elas possam entender que não precisa você buscar num cigarro, não precisa você buscar na bebida, mas você tem que buscar em Deus. Na fonte. E se elas entenderem que a fonte é Jesus Cristo, aí, acabou, muda, né? A história dela. Isso foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu escrevi esse livro foi realmente para ajudar outras mulheres a sair da onde que elas estão, para elas poderem chegar onde que elas quiserem. Por quê? Porque elas podem, todo mundo pode. A Bíblia já fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é que nos fortalece? Jesus nos fortalece. Mas você tem que buscar essa mudança. Você tem que buscar essa força. Só que a gente está vivendo num mundo hoje, assim, que as pessoas não têm força. Às vezes as pessoas já acordam, tá sem ânimo para poder fazer o que tem que ser feito. E aí, como que elas vão buscar essa força que elas não conseguem ter? Elas falam, não, hoje eu não estou muito bem. Às vezes acontece, não estou negligenciando o que a pessoa sente, entende? Mas estou falando a respeito
capítulo de algo aqui que a pessoa vai entender que a minha força não está simplesmente na força do meu braço, mas eu tenho uma força muito maior. E que força é essa? É Deus. Então o livro, ele fala muito isso. Ele fala um pouco da minha história, daquilo que eu passei, mas ele fala também de superação, fala de fé. Então você entende realmente quem você é em Deus. Porque se você não entender, porque às vezes as pessoas falam, hoje em dia, eu não sei se você escuta, as pessoas falam, eu tenho Deus como meu pai. Só que será que você tem realmente Deus como seu pai? Será que realmente você está tendo Deus como seu pai? Ou você está tendo ele só como um subterfúgio de achar que ele é seu pai, mas você não tem identidade de filha. Então a identidade real é o quê? É você saber de fato quem você é. Essa é a identidade real. É você ter clareza daquilo que você é, de quem você é e para que você veio fazer aqui na Terra. Qual é a sua missão aqui na Terra. Então, o livro ele fala muito disso, né? Sobre a missão, que todos nós temos uma missão. Na verdade, todos nós temos um propósito. E aí, esse propósito te leva para a missão que você tem que fazer. E a missão que eu tenho hoje é de falar para muitas pessoas quem é realmente Deus. Quem é realmente Deus Pai. Quem é Deus Pai? Porque as pessoas falam de Deus, mas elas não conhecem quem é o Deus Pai. Deus Pai é o Deus que nos tirou realmente com mão forte do Egito e nos trouxe para a maravilhosa luz que é a palavra de Deus. Isso, lindo.